Vou ver se está funcionando. Bom dia. Está funcionando bem o microfone aqui? Sim? Então, tranquilo. Vou botar mais um pouquinho assim. Aí melhor. Bom dia. Um bom sábado para todos. É um prazer estar aqui na Igreja de Santos mais uma vez. E vocês sabem que depois que você passa dos 40, os verbos começam a ficar todos no pretérito perfeito. Você se lembra? Aquela vez, começa a falar muito de passado, né? Como eu já passei dos 40, eu lembro, chegando aqui, tanto a igreja de São Vicente que eu preguei agora, eu me lembrei que eu havia pregado nessa igreja em 1993. E voltei lá agora. E eu também tenho um carinho aqui da Igreja Central de Santos, vou contar para vocês, mas já tem muito tempo. Isso foi em 1983. Né? Exatamente. Só nem era nascido ainda, né, meu irmão? 93. Mas por que eu vou contar esse episódio para vocês? Para vocês verem como é importante você tratar bem os visitantes da igreja, as pessoas que chegam. É muito triste você chegar numa igreja e sair e ninguém nem dá bola para vocês. Em 1983, eu estava conhecendo a mensagem dos adventistas do sétimo dia. Eu não era batizado ainda. Tudo jóia? É um pouquinho antes da gente ter se encontrado lá na Timbeiras, viu? Em BH. E a história é muito complicada e tudo. A Silvia deve lembrar e tudo. Eu fui expulso de casa, a família não aceitou, aquela coisa toda. E o meu pai fazia algumas excursões para Santos na época de Aparecida. Olha que coincidência, perto da época nós estamos, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida para os católicos. Então, meu pai vinha fazer a romaria para Aparecida, pastor Josué, tudo bem? Lembrei, viu? Então, para Aparecida do Norte, e passava 2 dias em Santos. Esse era o programa. E eu lembro que eu vim para cá e eu já estava conhecendo, não era batizado ainda, ia escondido a igreja. E eu, no sábado, eu não queria ir para a praia, eu queria alguma coisa de adventista, né? E eu queria ver uma igreja. E eu não lembro como, eu não me recordo agora qual foi o argumento que eu usei para o meu pai, para ele deixar com 13 anos eu sair sozinho do hotel, e eu vim, foi para a igreja. E o hotel ficava na praia de José Menino, que deve ser por aqui, pelas bandas. É pertinho. E a Avenida Presidente Wilson, que eu decorei o nome, que era o nome do meu pai. E eu lembro que eu, na época, consegui, fiz pergunta e tudo, peguei um ônibus, vim e cheguei aqui na igreja. E quando eu cheguei aqui, ninguém sabia, um menino de 13 anos entrando sozinho aqui na igreja central aqui, onde vocês estão. E eu cheguei, fui lá para a classe dos jovens e fiquei lá, prestando atenção e tal. E quando eu saí, teve um irmão que me perguntou assim, quem você é? E esse senhor me tratou com tanto carinho e ficou comigo o culto todo, e eu preocupado com o horário, que eu tinha que voltar para o hotel, que meu pai não sabia que eu estava na igreja. Já havia ameaças na época. A história é longa, se eu for contar minha história aqui, eu nem prego. Então, só alguns flashes assim para fazer um suspense, né? Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca, próximo. Esse irmão chamava-se Romeu. Eu me recordo que ele também contou que ele era o único adventista da família e o sobrenome dele era um sobrenome polonês. Não sei se os que eram da igreja da época... Eu soube depois que esse irmão faleceu. Eu não sei se era Romeu, não sei se era Ergorov, era alguma coisa assim, era Romeu o nome desse irmão. E ele falou assim, não, fica tranquilo, você não vai ter problema. Eu vou te levar até o hotel que você está lá e eu te deixo na esquina. E se você quiser vir à tarde no JA, eu te pego lá. Nunca mais esqueci do carinho desse irmão. Anos depois a gente volta aqui na igreja e eu fiz um sermão aqui na igreja de Santos. E quando eu fiz o apelo, tinha uma moça que tinha vindo pela primeira vez à igreja e eu fiz o apelo, ela aceitou vir à frente. E ela começou a estudar a Bíblia com a amiga dela na época, e essa moça, eu acabei de saber que ela está firme na igreja até hoje, a Soninha, não sei quantos conhecem, parece que está em Votuporanga agora, né? A Soninha veio pela primeira vez. Então, olha quantas histórias com a Igreja Central de Santos. Depois eu voltei uma outra vez, era a irmã, acho que era Maria, uma irmã muito missionária que tinha aqui. E agora vim pela 4ª vez pregar na Igreja de Santos, tá bom? Vendo então aqui já Josué Dantas, já vi lá o irmão Joel Arraes lá no fundo, lá que foi meu senhorio, não sei se a esposa dele está ali, aí o óculos já não ajuda, né? Mas ele está lá. Está ali, firme. Que Deus abençoe vocês, viu, gente? Muito obrigado. E hoje, então,
Sim, à tarde, às 16 horas, no Colégio de Santos, nós vamos continuar ali falando um pouquinho mais sobre o contexto da Bíblia, mas nesta manhã eu queria ler com vocês uma mensagem. Então, por favor, conto com vocês às 16 horas lá. O texto que eu queria ler para vocês é um texto da Bíblia que toca num dos assuntos mais difíceis, mais espinhosos da vida cristã e da rotina de qualquer um. É o assunto do perdão. Abram comigo a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 15 em diante. Mateus 18, versos 15 em diante. Na minha tradução diz assim: se teu irmão pecar, esse contra ti está entre colchetes. Então ignorem, isso não faz parte dos melhores manuscritos. Não é só se eu pecar contra você, não. É se o irmão pecar de uma maneira geral. Contra você ou não contra você. Tá certo? Tanto uma ofensa que eu lhe fiz como qualquer situação. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para ter depoimento, porque pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, então considera-o como gentil e publicano. Fique só a Bíblia aberta. Aqui o sentido é simples, pena que as pessoas às vezes não fazem isso. Se alguém está em pecado com você, ou não contra você, você tem que primeiro ir a ele. As pessoas lêem esse texto de trás para frente. Eles vão primeiro falar com o outro. Eu acho o seguinte, que todas as vezes que alguém chega para mim, e eu vou já alertar a igreja com algumas coisas aqui, mas eu peço que fiquem com a Bíblia aberta, porque nós voltemos ao texto sempre, tá bom? Parem, se alguém ainda tem esse costume aqui, com essa falsa, hipócrita atitude cristã de chegar assim e falar assim: pastor, eu vou ser muito sincero, estão falando mal de você. Não gostaram do que você falou no seu último sermão. Eu estou falando porque eu sou seu amigo. Mas eu não vou dizer quem é por questão de ética. Se a pessoa fala isso, em primeiro lugar, eu não sou amigo dele. Hipocrisia. Porque se eu fosse amigo dele, eu não traria isso para ele que vai chateá-lo. Tá, mas isso foi uma coisa que ele errou mesmo no sermão e que eu concordo. Eu chego para ele e falo assim: olha, eu posso ser seu amigo? Aquilo que você fez no sermão pegou mal. Se você não quiser concordar, tudo bem, mas é a minha opinião para te ajudar. Ou aquela atitude sua, com sua filha, com seu irmão, com seu primo, não foi legal, estou falando para te ajudar. Se você não aceitar, se for uma coisa que está afetando demais a família, eu volto ainda levando alguém comigo. Mas esse negócio de estão falando, não vou dizer. Se eu sou amigo dele mesmo, sabe o que eu tenho que fazer? Você chegou falando para mim dele lá, né? Então é o seguinte, eu vou te ser honesto. É melhor você procurá-lo. Porque se você não for procurá-lo, eu vou falar que você que está falando isso, aí você é um fofoqueiro. Então é melhor você ou parar de falar isso, ou você ir até ele. Porque a Bíblia fala que se o irmão pecar, vai você a ele, não é falar você o outro. E se você não tem coragem de falar com ele, por que tem coragem de falar comigo? Resolveu a questão? Porque, às vezes, eu tenho aquela opinião a respeito do outro, mas por uma covardia, eu uso o outro, o anônimo. Estão falando o quê? E psicologicamente, em termos psicológicos, isso é muito ruim, que às vezes assim, nós temos aqui o quê? Uns 500 pessoas hoje aqui de manhã, umas 600 pessoas. Às vezes você tem 4 que não gostaram da sua música. 4. Eu falo assim, olha, a igreja não apoiou muito. A igreja, 4 vieram falar comigo. Quem são esses vieram? 4. Então aprenda a cumprir Mateus 18. Vá você a pessoa. Tá bom? E se você é amigo dele mesmo, defenda-o lá na base, porque ele vai ficar chateado. Por outro lado, eu tenho um outro sermão que não é o de hoje, mas eu vou pegar um pedaço desse outro sermão para ilustrar isso aqui. Faça a fofoca do bem. Esse outro sermão que eu prego sobre a questão do testemunho, eu digo assim, que todos nós somos fofoqueiros. E quem fala que não é fofoqueiro e mentiroso. Sabe por que eu digo que somos fofoqueiros ou gostamos da fofoca? O Ibope do jornal está aí para contar. Todo mundo
Quer ver a prova que somos fofoqueiros? Manda uma mensagem lá assim: cuidado, leite Parmalat agora vem com xixi de rato. Daqui a pouquinho, aquela mensagem pode ser até falsa, ela já está em mais de 10 milhões de celulares que todo mundo passando. É um vídeo bom ou vídeo denúncia. O que é isso? É fofoca. Ó, eu estou passando para você aqui, você ficou sabendo o que aconteceu lá? Olha esse vídeo aqui. É da moça que foi pega no motel com o camarada. Todo mundo passa. Isso é uma forma subliminar de ser fofoqueiro. Não querer perder o jornal é porque eu quero saber a notícia. Eu quero contar. Então está na índole do ser humano passar notícia para frente. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Já que eu sou fofoqueiro por natureza, eu vou transformar isso em bem. Eu vou fazer a fofoca do bem. O que é a fofoca do bem? Eu ouvi alguém elogiando o pastor João. Vamos supor que um dia eu estava num lugar e vi 2 comportores. Nossa, mãe, o pastor João é tão educado, ele fala assim, 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 assim. Vou te contar uma coisa, o quê? Eu estava ali agora, acabei de ouvir 2 pessoas te elogiando. Fofoca do bem. Essa você pode levar para frente. Outra fofoca do bem. Você sabia que Deus te ama e tem um plano para sua vida e Jesus vai voltar para te levar para o céu? Entenderam? Então, aproveite essa índole que nós temos e usemos para o bem. Mas não é esse bem o tema do episódio aqui. É a questão do pecado/perdão. O que Jesus falou aqui, aparentemente, coadunava com a tradição judaica que diz que nós somos obrigados, pelo preceito judeu, a perdoar uma pessoa até 3 vezes. Assim que os rabinos entendiam, né, na época do Talmud, embora o Talmud seja posterior à época de Cristo, mas tem coisas da época de Jesus. O Talmud, o que é o Talmud, Rodrigo? O Talmud é uma coleção de legislações judaicas. É como se fosse um código de direito civil do judaísmo. Tá certo? No Código de Direito Civil você tem o direito penal, você tem o direito civil, você tem o direito de família, está tudo ali. A mesma coisa com o Talmud, só que ali misturando religião com prática. Como é que um judeu deve tratar um outro judeu em caso de estupro, de mentira, de má fama, qualquer coisa parecida, com as legislações. E no Talmud tinha essa prescrição. Eu sou obrigado a te perdoar 3 vezes. Passou disso, não tem mais obrigação de te perdoar. Jesus, aparentemente, estava seguindo o Talmud. Porque ele falou, se o teu irmão vier pecar, perdoa. 2ª vez, leva. 3ª vez, aí você já não precisa mais se preocupar. Pedro, ouvindo isto, chegou para Jesus, e até continua dizendo assim, ó, em verdade vos digo, verso 19, se 2 dentre vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. Interessante que a própria tradição judaica, a Mishnah, diz que uma sinagoga não era necessariamente um prédio. A sinagoga, vocês sabem, que é o lugar de reunião dos judeus. Onde houver 2 ou 3 judeus reunidos debaixo de uma árvore, comentando sobre a Torá, ali vira uma sinagoga. Por isso que no Shabat, no sábado, o apóstolo Paulo saiu perto de umas árvores para estudar quando chegaram aquelas mulheres lá que foram até batizadas. Lembra dessa história? Lídia. Então a mesma coisa Jesus fala aqui com a igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pedro, ouvindo isso, chegou para Jesus, no verso 21, e perguntou, Senhor, quantas vezes o meu próximo pecará contra mim que eu o perdoe? Qual a resposta? Qual a continuação da pergunta de Pedro? Até 7 vezes? Segura um pouquinho aí. Vamos repetir a pergunta de Pedro. Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7 vezes? Parabéns, Pedro. Quantas vezes que a tradição judaica dizia que eu sou obrigado a perdoar? 3. Pedro jogou 7, que é o número da perfeição. O que você acha que Pedro esperava ouvir de Jesus naquele momento? Parabéns, Pedro. Rapaz, olha vocês dois, que vergonha em vocês. Pedro é o cara. Não, Pedro, não precisa de tanto assim, não. Você está exagerando. 7 é muito. Você sabe, acabei de falar, 3 é o suficiente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porém, contudo, entretanto, todavia, Jesus olha para Pedro e fala, não te digo até 7, mas até
70 vezes 7. 490 vezes que não representam um número literal, mas uma perfeição absoluta. Eu vou explicar isso para vocês. Vocês sabem que em cada cultura, cada região, cada geografia do país, do mundo, tem as suas regras próprias, a sua maneira de expressar. E os números também representam isto. Por exemplo, aqui no Brasil, se você quer dizer que uma pessoa é muito legal, você fala o seguinte, ó, isso aí é 10. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando em Lisboa e uma moça trouxe água para mim. Eu estava meio ruim da garganta, trouxe água. Eu peguei e falei, obrigado, viu? Nota 10 para você. E ela ficou triste, desorientada mesmo. Mas chateada mesmo, porque os portugueses ficam tristes para valer. Quando eles ficam, eles demonstram. Depois eu descobri o porquê. Em Portugal, a nota máxima é 20. Então, se você for a Lisboa, nunca dê nota 10 para ninguém. É nota 20. Então, dê a metade para ela. Mas no Brasil é nota 10. Se você quer falar que os que acreditam em sorte e azar, não é o meu caso, mas geralmente atribuem que número a noção de sorte ou azar? 13. E hoje é 13. Tem prédios que nem tem o andar 13, o 13º, por questão de superstição. Se eu quero falar, por exemplo, que você é uma pessoa prioritária, eu falo, você é o número 1 na minha vida. E assim por diante. No Oriente Médio, havia outros números com seus significados. Evidentemente, não era o 13, não era o número 1. Mas, por exemplo, quando você queria dizer que uma coisa era universal, 4. Os 4 cantos da terra, os 4 ventos do céu, reuniu os seus escolhidos dos 4 pontos. 4. Lembra que no trono de Deus tinha 4 seres viventes de maneira universal? Quando você quer dizer povo de Deus, 12. 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó, 12 apóstolos, 12 portas da Nova Jerusalém, 12. Agora, só que eles tinham uma coisa, o divino era o 3. Lembra que o nome de Deus é citado 3 vezes, Kadosh, 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 Santo, 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 e assim por diante. Quando você queria enfatizar, superenfatizar o significado de um número na cultura de Jesus, você multiplicava aquele número. É como se eu dissesse assim, esse aí é 13. Aí o outro fala, 13 nada, esse é 13 vezes 1000. Ele é azaradíssimo. Entenderam? Se eu quero dizer que você é nota 10, mas você é melhor do que isso, eu falo, não, esse é nota 10 vezes 1000. 10 vezes 100. Qualquer conta que você faça, significa pegar aquele número e enfatizar o significado dele. Quer dizer que você é mais do que bom. Quer um exemplo na Bíblia? Eu falei que 12 é o povo de Deus. Olha como é que o Apocalipse mostra isso de maneira simbólica. João viu selados nos últimos tempos 144 mil, que ele depois destrincha. 12 vezes 1000. Quer dizer, o povo de Deus potencializado. Não pode ser número literal, é número simbólico. É o povo de Deus. Ficou claro? Voltando para o diálogo. Quando Jesus vira para Pedro e diz, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. 70 vezes 7 quer dizer o quê? Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Aí Pedro desanimou. Desanimou talvez pelo mesmo motivo que você também desanimaria. Essa história de perdão, fica com a Bíblia aberta, tá? É uma uma demanda muito cruel. Deixa-me colocar no primeiro momento aqui o que significa perdoar. Parece injusto, cruel e pouco saudável para a emoção. Estou colocando o problema. Convenhamos comigo. Como é que é o seu nome? Você, eu segundo aqui. Isso. Yanis. Yanis, vamos supor que ela é sua mãe. Vamos supor que eu salvei a vida da sua mãe. Tá bom? Eu salvei a vida da sua mãe. Aí um dia você resolve fazer um almoço especial só para me receber na sua casa. Você compra a melhor comida, contrata o melhor... Você gasta até o dinheiro que você não tem
E quando eu chego lá, você trazendo um presente para mim, o mais caro que você pode comprar, porque eu salvei a vida de sua mãe. Se não fosse eu, ela teria sido morta. E eu imagino as pessoas têm o privilégio de salvar alguém, alguém que trabalha no corpo de bombeiros. Deve ser uma experiência, deve ser muito gratificante. Imagina, para honra e glória de Deus, saber assim, puxa, você estaria morta se não fosse eu. Eu salvei. Você está lá comemorando e me tratando como um rei na sua casa. Mas vamos imaginar uma outra situação. Eu bêbado, eu matei a sua mãe. Aí vem a tradição cristã e diz que você tem que me perdoar, e perdoar, pelo menos as pessoas entendem aí, é tratar como Deus trataria. Aí você me faz um almoço lá na sua casa, compra um presente do mais caro. Se eu estiver falando isso para pessoas que não têm muito contato com a Bíblia, eu falo assim, isso é ridículo. Se eu preciso disso para fazer parte do cristianismo, dá licença, eu vou sair até antes de terminar o sermão. E alguém da igreja, não, calma, mas é a palavra de Deus, você pode dizer, mas cuidado, não julgue o outro com seu código de valores. Talvez até você mesmo ache isso um absurdo, mas você finge que não acha para poder ficar bem. E vamos esquecer um pouquinho agora o politicamente correto. Deixe-me falar como ser humano, não como pastor, não como pregador, não como membro da igreja. Eu peço licença a todos agora, até os visitantes não se assustem, porque eu acho que os problemas eu tenho que trazer aqui para o púlpito para ajudar a solucioná-los. Ficar fingindo que o problema não existe e falar só o óbvio aqui, você ficava em casa e lia um bom livro, que era mais vantagem. Eu falava em sala de aula para vocês que era melhor um livro bem lido do que um professor improvisado. Então, quer dizer, você ficar só chovendo molhado, fala assim, gente, Jesus é maravilhoso, não é? Isso eu já sabia sair de casa. Eu quero aqui tratar com as demandas. E a demanda aqui é, abrindo o peito agora e falando abertamente, sem os critérios cristãos, sem a linguagem politicamente correta. Perdoar, isso é uma tragédia. Deus está sendo injusto de pedir isso de mim. Eu já matei a sua mãe, e você agora tem que me tratar bem, eu já trouxe uma dor. Ou vou mudar o exemplo. Eu passei a perna em você, qual o seu nome? Daís? Com D? Daís. Thaís, com T de tatu. Eu roubei a empresa da Thaís. Eu era um sócio dela que passei a perna dela, roubei a empresa dela, agi de má fé, ela confiou em mim, eu tirei tudo que era dela, e ela agora está passando aperto com o filho, com a família e tudo mais, porque eu roubei tudo que era dela, e ela passa agora me ver morando no apartamento que era dela, andando com um carro muito bom, e ela tem que pegar ônibus, e às vezes andando a pé porque ela não tem dinheiro. E depois de tudo isso, ela tem que dar o mesmo almoço para mim, como se eu for... Peraí, aí Deus está imprimindo duas vezes a injustiça, porque eu já roubei tudo que era dela. E do ponto de vista humano eu ganhei, que agora eu tenho uma casa às custas dela, eu tenho um carro bom às custas dela, e ela tem um almoço bom às custas dela. Que Deus é esse que te manda perdoar e ainda te obriga, te fustiga emocionalmente a fazer uma oração na qual você diz, perdoa as nossas dívidas como eu tenho perdoado a quem me deve. E fala, porque se você não perdoar o seu irmão, o pai também não vai te perdoar. Ou seja, se ela não me tratar bem apesar de tudo que eu fiz, Deus também não vai me tratar bem. Isso é injusto. É premiar duas vezes a injustiça. E se eu terminar o meu sermão aqui e for embora, eu sei que eu coloquei minhoca na cabeça de alguns. Por que Deus me obriga a perdoar? Por que Ele faz isso comigo? E quando a pessoa está ali dia após dia, tornando sua vida um inferno, e você ainda tem que sorrir? E eu não estou falando simplesmente da pessoa que te enche a paciência, não. Estou falando de coisas mais graves. Ele acabou com sua vida. E você tem que sorrir? E se for olhar desse jeito aqui, o Freud mesmo falava que o sermão da montanha era uma explosão de sentimentalismo anárquico. Porque então, para que tem alguém da polícia aqui? Não deveria ter, porque se é para perdoar, vamos soltar os presos. Eu não estou falando como crente, lembra? Vamos soltar os presos. Eu tenho que perdoar. Pelo contrário, Jesus falou o seguinte, se teu irmão te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te demandar pela túnica, dá também a capa, ou o contrário. Então se o sujeito foi lá, roubou meu celular, ei, espera, o que foi? A carteira também aqui, ó. É isso que Jesus falou? Mas está escrito desse jeito. Estão percebendo que a Bíblia não pode ser simplesmente lida, tem que ser interpretada?
Então vamos abre a cadeia e solta todo mundo, vamos perdoar. Para que eu vou querer que o camarada que matou a minha filha pegue 21 anos de cadeia? Não, perdoa, solta, eu tenho que perdoar. Bom, como é que a gente entende isso? Em primeiro lugar, Pedro ficou angustiado e Jesus falou: Pedro, deixa eu contar uma parábola para você. Vocês vão me ajudar a retratar essa parábola. Eu não vou lê-la aqui para ficar mais didática, eu vou citá-la, vocês vão compreendendo com a Bíblia e nós vamos usar aqui uma ilustração, tá certo? Tem como conseguir uma cadeira para ficar aqui, assim, pastor? Isso. O meu irmão mais novo aqui, que não estava vivo ainda quando eu vim a primeira vez aqui, vai me ajudar aqui. Por favor, sente aquela cadeira ali. Olha a parábola que Jesus... Estou achando a parábola aí na Bíblia, no verso... Qual o verso? 23. Havia certo rei que resolveu ajustar contas com seus servos, ou seus empregados, correto? Não é assim que está na Bíblia? E trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Ajuda aqui, devedor. Vai lá. E os soldados trouxeram o sujeito lá bravo e o jogaram aos pés do rei. Pode ficar desesperado aí, ajoelha aí. Fica... Quanto que ele devia, segundo a Bíblia? 10.000 talentos. Pra não ficar muito cansativo, pode sentar ali. Eu vou explicar o que significa a dívida desse camarada perto do rei. 10.000 talentos é muito dinheiro. Eu já vi várias pessoas tentando fazer cálculos. Alguns calculam algo em torno de 23 milhões de dólares. Mas você sabe que é difícil fazer essa conta precisa, porque o dólar oscila e tudo mais. Então eu vou fazer uma conta arqueológica, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Lembram que quando Jesus veio ao mundo, o império que dominava era qual? Roma. E Roma era prodigiosa em cobrar impostos. Agora faz uma continha comigo arqueológica. Se eu pegasse o imposto cobrado por Roma durante um ano, o imposto anual, das seguintes regiões. Vamos decorar. Galileia, Idumeia, Pérea, Samaria e Judeia. 5 regiões, não é isso? Vamos de novo, ó. Galileia, Idumeia, Pérea, Samaria e Judeia. 5 regiões. Se eu pegar todo o imposto anual que Roma cobrava nessas 5 regiões, quanto dinheiro vocês acham que eu levantaria? Chuta. Em talentos. Vamos falar em talentos. Talento era uma medida de peso, né? Era uma medida monetária. Não era um dinheiro, mas era uma medida monetária. Ele devia quanto? Primeiro? 10.000 talentos. Quanto eu conseguiria levantar aí? O pessoal lá de cima, o que vocês acham? Alguém consegue falar bem alto para mim aí? 5.000 talentos? Quanto? 5.000? 5.000 também? 5.000 também. Não, um é pouco, né? 100.000 talentos? 700 talentos. Quem falou 500 aqui chegou perto. 700 talentos. Ele devia quanto? Então, nem se eu juntasse o imposto anual de 5 regiões, eu teria o suficiente para pagar a sua dívida. A pergunta que eu faço, em princípio, eu não sei, é meio-dia, aqui até meio-dia 20 para o sermão? Não quero abusar. Eu convidei o pessoal para ir à tarde, pastor. Imagina só, eu convidei que eu vou falar à tarde. Aí vem uma visita. Quem está vindo a primeira vez à igreja aqui? Quem? Levantou. Ó, imagina, como é que é o seu nome? Regiane. A Regiane vem aqui a primeira vez. E o Carlos. Aí a Regiane vem a primeira vez à igreja adventista, vai me ouvir. Eu vou falar o seguinte: 120 razões porque eu sou cristão. Aí depois de 4 horas de sermão, estou na razão número 4. Você não volta nunca mais. A não ser que vá para o psicólogo para tratar o trauma. Eu quero começar com um auditório e terminar com um auditório. Não tem um auditório, um dormitório e um cemitério. Então até meio-dia e meia a gente termina. Continuando. 10.000 talentos. Eu só conseguiria 700 talentos. É muito. A primeira pergunta que você faz ao ler um texto desse é: por que esse exagero?
Por que esse exagero? E você sabe que o exagero é uma maneira didática, rabínica de ensinar, até bem-humorada. Pasmem com isso, é humor. Na mentalidade do Oriente Médio de Jesus, o humor e a sabedoria estão muito próximos uma coisa da outra. Porque eles entendem assim, se eu faço você rir comigo, eu já puxei de você, já quebrei várias barreiras que você teria. E o humor é uma maneira inteligente de ensinar. Nem Jesus era um stand-up, ficava contando piada, mas o humor é uma maneira irônica de ensinar. E o exagero, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso era bem humorado, mas tinha uma lição por detrás. A mesma coisa aqui. É um exagero. O homem era um servo, um trabalhador. Olha a cara de coitado dele, ó. Até aprendi uma palavrinha nova agora, como é que chama aqui? Piabinho, como é que chama os que ficam lá no porto? Lá, o bagrinho, né? Bagrinho, né? Bagrinho, tadinho, aqui, ó. Como é que um sujeito que é servo consegue acumular uma dívida milionária dessa? Mas Jesus contou de propósito, sabe por quê? Esse servo representa a dívida que a humanidade adquiriu perante Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a dívida que eles adquiriram perante o céu era inafiançável. Por isso eu pergunto, quando que ele iria pagar isso? Nunca. Quando que Adão poderia pagar a dívida adquirida contra a lei de Deus? Nunca. Mas olha que pedido estúpido, desculpe-me falar assim, olha que pedido estúpido o servo da parábola faz. Volta para sua Bíblia aí. Não havendo ele com o que pagar, estou falando certo? Acharam o verso aí? 21, qual verso? Verso 25. Não havendo ele com o que pagar, ordenou o rei que fosse vendido ele, a sua família, até que fosse paga toda a dívida. Ele, porém, caindo-lhe aos pés, implorava dizendo, o que ele pediu ao rei? Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Eu pergunto, ele pagaria quando? Esse pedido é ou não é estúpido? Claro que é. Ele é, no mínimo, como é que eu vou falar assim, fora da caixinha. Doido. É um caso de terapia. Ele não quer pagar, nunca. É interessante que quando você vai no original grego, o que ele pede ali é até um termo técnico da contabilidade. Ele pede assim, eu quero um makrotumadzon. Makrotumadzon em grego significa rolamento da dívida. Segura para mim que daqui a... Só que a Bíblia fala que o rei se apiedou dele, e como é que diz aí? O rei perdoou-lhe a dívida. Aí aparece outro termo contábil, afesis. Afesis é quando você pega uma promissória. Oi? Pois é, pode ser isso. Mas eu não sei se na época tinha essa questão, né? Porque eles, assim, o judeu a cada 5 anos não teria tal dívida e tudo mais, né? Mas o interessante é que ele enganou, que ele falou assim, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Então, quer dizer, ainda que ele estava esperando o ano do perdão, o discurso era outro, percebeu? Mas o rei deu um cancelamento da dívida para ele, afesis, cancelamento de dívida. Só que quando ele saiu da presença do rei, a Bíblia fala que ele encontrou um amigo dele, obrigado, viu? Pode sentar. Que ele devia quanto? Quanto que o amigo devia? 100 denários. É um dinheirinho bom? É, porque o denário era um dia de trabalho braçal. Então 100 denários, 30 dias de trabalho braçal. Mais do que Judas ganhou para trair Jesus. Porque Judas ganhou 30 moedas de prata. O que ele fez? Sufocou o amigo, colocou na prisão, paga-me o que me deves. Os soldados do rei viram o que havia se passado e contaram para o rei. O rei virou e falou o seguinte, chama aquele sujeito de volta. O rei falou o seguinte, você é um servo malvado.
Eu te perdoei aquela dívida toda, você não deveria também perdoar a quem te devia pouco? Pois por causa disso, eu vou te mandar para os verdugos, você vai sofrer todos os horrores do que você fez e que eu tinha perdoado antes. Assim a parábola segura a cena. Muito obrigado a vocês dois pela participação. Eu fiz de propósito aqui para ficar didático na mente de vocês o texto. Vamos tentar entender isso aqui um pouco. O primeiro problema é que esse rapaz não entendeu o que era perdão. Sabe aquela questão de ouvido seletivo? Tem gente que tem ouvido seletivo, né? Ele só ouve o que lhe interessa. Ou conhecimento seletivo, aquilo que emocionalmente ele não aceita, ele não entende. Ele não entendeu o sentido do perdão. O desespero dele para perdoar o outro se deveu a que ele saiu da presença do rei achando que ele ainda tinha uma dívida. O rei deu um perdão. E se você está achando que você tem uma dívida, você começa a pegar dinheiro de tudo enquanto é lugar. Ó, vamos vender as coisas aqui em casa e tudo e tal, ou vamos cair fora porque o rei vai nos pegar. De repente até querer levantar o dinheiro para poder cair fora do país. Eu estou devendo mesmo, estou arruinado. Me dá o dinheiro aqui logo, que eu quero cair fora daqui logo. Ou vou tentar pagar o rei. Mas de alguma forma você não entendeu que o rei cancelou a sua dívida. Você saiu ainda devedor. E aí você não entende alguns elementos básicos sobre o perdão. O primeiro deles é o seguinte. Shakespeare já dizia num das suas peças que rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra. E a medicina está aí para provar isso. O Dr. David Begin, autor do livro Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram, o título já diz tudo. Culpa, onde a religião e a psicologia se encontram. Ele diz que 78% das pessoas internadas nos hospitais, com as mais diferentes patologias, entre elas depressão, AVC, cânceres e outros elementos mais, são pessoas que têm problema de perdão não concedido ou não recebido. Uma nota de rodapé para minha fala aqui. O Dr. David Begin não diz que 100% dos que estão internados ali são por causa disso. Então não generalize. Eu não estou querendo dizer agora, se eu estou aqui falando de manhã para um irmão que está com câncer, é porque você não perdoou ou não recebeu perdão. Não é isso. Ele disse 78%. Porém, embora não seja a totalidade, é um número expressivo. Rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Então você tem que entender que é o contrário do que você pensa. Perdoar é se libertar da imagem do outro e do ódio que o outro lhe proporciona para você conseguir viver. Sabe qual que é a pessoa que mais ameaça você? Não é a ex do seu namorado. É o chefe que ele tem raiva. Que vai pensar mais no chefe do que em você. Quando a pessoa está... Amor e ódio é um tipo de sentimento que anda muito em paralelo. É como se fosse quase que uma moeda de duas faces. É muito difícil distinguir um do outro. Porque o que é o amor? Eu estou pensando na fulana hoje o dia inteiro. Saudade dela, ver alguém que parece com ela, lembra, ver foto. E o que é o rancor, o ódio? É a mesma coisa. Eu não fui com a sua cara porque você me lembra alguém que eu não gosto. Que raiva, gente. Do nada eu lembro do que ele fez comigo. É a mesma coisa. Então é justamente o contrário. O outro já fez você sofrer. Você já está sofrendo. Ainda vai ficar o resto da vida pensando nele? Gasta os seus neurônios para pensar em quem te faz feliz, na sua família. Por que você pensa 10% na sua esposa e 90% no cara que te prejudicou? Ele virou mais importante do que a sua esposa. Então quando Deus diz assim, perdoa, Ele não está querendo premiar a injustiça, é por você mesmo. Se não fosse assim, não teria sentido eu dar o perdão. Imagine que eu trabalho numa fábrica, eu sou do chão de fábrica. E tem um chefe lá, que está lá no andar da diretoria, que eu nem vejo, ele nem sabe quem eu sou, porque é uma fábrica com 10 mil funcionários, eu sou só mais um ali. E ele me prejudicou, mas eu tenho que perdoá-lo. Aí eu vou chegar lá na sala dele, que eu não consigo chegar porque os seguranças não deixarão, abro a porta, ele nunca me viu e fala assim, seu fulano, o senhor nem sabe quem eu sou, mas eu vim aqui para te perdoar, que o senhor me prejudicou. Ele vai mandar eu sair dali com ar de louco. Quando o perdão não está nem aí para o outro, mesmo assim eu tenho que perdoar, porque vai valer a diferença para mim.
não é conseguir soltar. Eu sei. O sujeito violentou a sua filha e a matou. Se você passar o resto da vida remoendo o ódio dele pelo que ele fez, você vai perder a que morreu e as que ficaram vivas. Porque você não vai ter mais como usufruir o carinho das que ficaram vivas. Você só pensa no que matou sua filha. E as que ficaram vivas perderam uma irmã e uma mãe. Quando Deus fala para você perdoar o camarada que violentou e matou sua filha, primeiro, ele não diz que seria uma coisa fácil. Não diz que é uma coisa fácil. Mas é possível. E a vida tem muitas coisas que não são fáceis, mas são possíveis. E graças a Deus porque são possíveis. Que se não fossem possíveis, eu não estaria aqui pregando para você nessa manhã. Não foi fácil estar aqui hoje pregando. Quando eu digo não foi fácil estar aqui hoje pregando, não é porque eu tive dificuldade de sair do hotel e vir até aqui. É porque eu tive dificuldade de sair da minha vida, de onde eu saí, e vir até aqui hoje. Eu estou falando de uma vida. Quando eu olho a minha vida para trás, a trajetória de onde eu saí para chegar aqui não foi fácil. Foi quase impossível. E quantas vezes no percurso da minha vida eu tive percalços e buracos e acidentes que não era para eu estar aqui. Era quase impossível. Mas eu estou aqui. E louvo a Deus por estar aqui. E tenho certeza, eu estou pregando esse sermão com outro sabor diferente e melhor do que eu pregaria se tivesse sido tudo muito fácil chegar até aqui. Eu estive pregando nos Estados Unidos agora um mês atrás, na semana do furacão. E eu estive na Flórida. Não foi em Fort Lauderdale, foi em Palm Coast, numa igreja americana. Na Fort Lauderdale eu tive antes, você disse que você está lembrando. É depois desse já, aquele tem uns 2 meses, esse aqui tem 1 mês. Desculpe pela corrigida, eu esqueci do Fort, mas esse foi mais recente, que o Fort foi antes do furacão. E eu vi algumas árvores derrubadas, e eu não sou botânico, eu até coloquei um videozinho sobre isso na internet. Me chamou a atenção porque eu não sou botânico, não sou especialista em árvores, mas eu percebi uma coisa. Várias árvores estavam caídas, só ela, e as outras em redor, tudo bonitinha lá, olhando para cima. Por que uma árvore caiu e outra não? Eu descobri. Raízes mais profundas. Terreno firme. Eu vou contar uma historinha para vocês. Dizem que uma vez havia um pomar com várias árvores, e um passarinho comeu algumas frutas ali, saiu com um biquinho sujo de semente, e como acontece com a natureza, o próprio passarinho germina. Ele voou um pouco ali e algumas sementes caíram perto das árvores mães. A outra semente caiu longe, num lugar árido. Aquela semente que caiu perto das árvores mães, cresceu ali com uma terra fofa, gostosa, água fácil. Não precisava fazer quase esforço nenhum para ficar frondosa. A semente que caiu lá no terreno arenoso, rochoso, de difícil acesso, tinha que esticar a raiz dela o máximo que podia, tendo até cãibras, para poder ter um pouco de água. Passava um vendaval, derrubava, ela ia crescendo de novo, torta, machucada. Vinha alguém, passava e derrubava, e quebrava, e machucava. E ela solitária, nas ventanias, ficava sozinha, tremendo de frio. A outra não, sempre protegida pelas outras árvores mais velhas. Até que um dia, um lenhador chegou e cortou todas as árvores daquele pomar, menos aquela, novinha. E por ironia da vida, essas tristes coincidências, ou curiosas coincidências, as 2 árvores irmãs ficavam se olhando, uma daqui e outra de lá. Uma toda cheia de cicatrizes, das marcas de como foi difícil a vida dela, e a outra toda bonitinha. Veio de novo um vendaval. Para a árvore do deserto, foi apenas mais uma brisa, ela estava acostumada. Para a outra, foi o suficiente para derrubá-la no chão com raiz e tudo. Você está reclamando por que você fica no deserto árido, é tudo mais difícil para você, enquanto você vê o outro tão mais tranquilo ali? Deus sabe o que faz. Ele sabe o que permite. Então dê graças a Deus pelas suas cicatrizes. Eu não sou masoquista. Tenho certeza que não sou. Mas eu dou graças a Deus pelas cicatrizes que me trouxeram até aqui. Porque embora eu não seja narcisista também, eu gosto do que Deus fez.
Entende? Não é narcisismo. É ter a certeza que eu sou a imagem e semelhança do Criador, e até as minhas dores me dão autoridade, mais do que os livros que eu li, para dizer para você que Deus pode mudar a sua vida. E aqui eu volto para o tema do perdão. Perdoar não é fácil, e não venha contar isso para mim. Eu já me doutorei nisso aí, eu sei o que é. Tanto precisar do perdão, como ter que dar o perdão a alguém. Mas eu decidi ser feliz. E é por isso que eu dei esse exemplo. Solta, porque se você ficar preso à pessoa que te magoou, você vai fazer com que todo mundo sofra pelo que você está sofrendo. Eu repito o caso da menina. Eu conheço muitas mães que se tornaram zumbis por causa de um ódio contra alguém. E acabou a família toda perdendo um membro porque ela está com ódio. Solta. Segunda coisa que você precisa. Entender a parábola. Quando você sai da presença de Deus e você suplicou para Ele o perdão, Ele lhe deu afecis, perdão. Ele não rolou a dívida. Mas infelizmente as igrejas hoje estão cheias de pessoas endividadas. Ele não entende que Deus perdoou. Ele entende que Deus deu um rolamento. Aí ele fica fazendo caridade para poder ser salvo. Ele fica fazendo obras de amor para ser salvo. Ele fica tentando sempre ser salvo. Quando ele tem que entender que as obras não são o meio, a causa da sua salvação, mas o resultado dela. Deus salvou você. E o dia que você souber o que Cristo fez por você, que você não é esse bom mocinho que você imagina, você vai ter mais misericórdia e paciência com o outro. Quando você lembrar que você também tem pontos vulneráveis, que você pode até ser muito bom numa coisa, mas terrível noutra, você vai ter paciência com aquele que não é tão bom como você naquela área. Você vai ter misericórdia. Sabe por quê? Porque quando você vê o outro sofrendo, você vai lembrar de como você estava também um dia numa situação parecida. E não importa se a dor é de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Eu posso não ter a sua dor. Se você tem uma dor de cabeça ou tem uma dor de dente, eu posso falar, eu te entendo. E quando você usa a sua experiência para ajudar pessoas, desculpe se houver profissionais de saúde aqui, eu quero dizer, você é um psicólogo nato, mesmo sem o certificado do Conselho Regional de Psicologia. Eu vou dizer por quê. Porque você não tem como ficar sem ajudar alguém que está do lado, que você simpatiza. Você não tem as técnicas de psicologia, você não estudou Freud, Jung, nem psicanálise, nada. Mas quem vem a conversar com você não sai vazio. Você não é um profissional, mas você é alguém que tem sangue na veia e não água. Quando você vê uma criança tropeçando, você identifica. Quando você vê uma mãe na igreja com a criança, às vezes, e ela não sabe o que fazer, você lembra quando a sua era daquele jeito, você vai se oferecer para ajudar. Porque você entendeu o que você recebeu de Deus. Agora vem a última surpresa sobre o perdão. Nada disso que eu falei aqui terá sentido se nós não começarmos os passos do perdão. E eu pergunto a você, qual o primeiro passo para perdoar alguém? Decidir? Ela acha que é decidir. Alguém acha que é outra coisa? Aceitar a situação. Eu estou procurando o primeiro passo, tá? Se sentir perdoado. Ó, é decidir, não é isso? Aceitar a situação, se sentir perdoado, ouvir algum... Hã? Amor? Se perdoar? Deixe-me dizer para a igreja que todas as respostas que vocês deram são bem-vindas e estão nos passos do perdão, mas não são o primeiro passo. E não teve uma vez que eu pregasse esse sermão até hoje que as pessoas não acertassem o primeiro passo. Sabe qual que é o primeiro passo para perdoar uma pessoa? Vou falar com você aqui agora. Não é aceitar a situação, não é decidir, não é se sentir perdoado, não é amar. É admitir que você está odiando. Admitir que você está odiando. Admitir que você está com rancor. O problema é que nós queremos ser o bom menino, o mocinho da história.
E o mocinho não odeia, o mocinho não tem rancor, o mocinho é bom. E como eu sou mocinho, se eu admitir para você que eu estou te odiando, como é que eu posso falar isso e ser pastor, membro da igreja, cristão? Então, aí eu disfarço que não é ódio. Eu dou outras palavras, eufemismo. Não, é um sentimento. Eu não odeio. Eu estou só, assim, triste, chateado. É ódio. É ódio. E se você não admitir que é ódio, você não tem do que perdoar. Se você não tem do que perdoar, você fica fingindo para si mesmo que está tudo bem. Se está tudo bem, você vai acumulando aquele sentimento, e a coisa fica cada vez pior, e um dia explode. Então, em nome de Jesus, eu te falo. Primeiro, admita a raiva que você está sentindo. Pode ser até da sua mãe. Eu tive que conversar uma vez com uma senhora em Belo Horizonte. Pode continuar ao fundo que tá bonito. E é a música que eu vou querer no final agora. Eu conversei com uma senhora em Belo Horizonte uma vez de 78 anos. Eu não sou psicólogo, não sou da área. Mas quem está na visita pastoral sempre tem que fazer esse tipo de coisa, né? E olha que história. Uma senhora de 78 anos, sem estudo, ela já morreu hoje. E ela estava se sentindo muito deprimida. E ela estava com câncer de estômago. E ela não estava tendo paz. E ela já tinha passado por um casamento que o marido morreu, por um outro que o marido tinha uma outra família o tempo todo e ela ficava presa naquilo ali. E ela contou, chorando, que quando ela era adolescente, ela teve um namoradinho na cidadezinha de onde ela era. E não pôde namorar com esse rapaz por uma única razão. A mãe dela estava morrendo e fez com que ela fizesse uma promessa. Minha filha, você não vai casar até o último dos seus irmãos estarem resolvidos na vida, encaminhados na vida. Você vai cuidar deles, que eu não sei quem que seu pai vai colocar como madrasta aqui depois que eu morrer. Promete isso para sua mãe. Ela prometeu. E a mãe morreu. E ela nem acabou com o namoro com esse rapaz, foi cuidar dos irmãos, tinha um mais novo. Só depois que o último casou, aquele rapaz já estava casado. Aí ela casou com o outro também, que ela acabou cuidando também até morrer. E depois casou com esse senhor que a fez triste a vida toda. E ela disse que voltou na cidadezinha dela, um pouco antes de descobrir que estava com a doença, e ela viu de novo aquele namorado lá, já bem mais velho e viúvo. E ela disse que o coração dela bateu, como na adolescência. E ela sentiu dele também, mas o que podia fazer? E numa conversa muito franca, ela teve que fazer um processo de perdão da mãe dela e admitir pela primeira vez em 78 anos que essa vida toda que ela teve infeliz cuidando de pessoas foi porque a mãe dela não pensou nela. A mãe pensou nos irmãos menos nela. E ela anulou a vida dela toda por uma promessa que a mãe a fez fazer. E por passar a vida toda fingindo que estava tudo bem, ela passou uma vida toda representando um papel. Eu não estou colocando que a mãe dela agora é má, porque às vezes a falha que eu tenho com você é uma falha sem querer. De repente a mãe falou pelos padrões, mas você entende o que eu quero dizer? Até para você poder amar a sua mãe e entender por que ela fez aquilo com você, primeiro você tem que o quê? Matar aquela figura negativa que você tem dela. Às vezes a sua mãe não te deu carinho, não é porque ela não te amava, é porque ela também não recebeu carinho da mãe dela. Ela não sabia como fazer isso. Família alemã, criada em situação ali que não pode nem abraçar nem pegar, de repente você queria carinho, sua mãe não te deu. Mas você só vai poder perdoá-la o dia que você demonstrar: eu estou com ódio porque só não me deu carinho. E por estar com ódio, eu sei que isso não faz bem para mim, não é o que Deus quer. Senhor, ajude-me a soltar essa imagem que eu tenho da minha mãe. Ajude-me a perdoá-la. Aí depois que você a perdoa, aí você consegue olhá-la não mais como uma filha que não foi amada, mas como alguém que passa a ter dó daquela que também era fruto de uma situação. Foi assim comigo. Então eu venho aqui nessa manhã para, em nome de Jesus, fazer talvez um dos pedidos mais importantes para a sua vida. Solta aquela pessoa que você precisa soltar.
Deus não está pedindo a você para pegar o estuprador da sua filha, levar para casa e fazer um almoço para ele. Deus seria insano se pedisse isso. Deus está pedindo para você soltar o estuprador da sua filha e cuidar do resto da família que ficou viva, porque elas precisam de um pai e de uma mãe. Deus não está pedindo a você para colocar uma medalha no peito do bêbado que atropelou a sua esposa e matou. Ele está pedindo para você agora usar aquela dor para poder conscientizar outras pessoas a não cometerem aquilo. Isso é terapia. E o dia que você for mais humano, você vai perceber que as pessoas vão começar a se chegar perto de você e não vão sair vazias. E a hora que isso começar a acontecer, você vai ver que você tem uma terapia diária de cura. E fala, Senhor, eu sou útil, porque a minha dor hoje está beneficiando outras pessoas. E até por mais absurdo que pareça, chegará um momento que você pode até agradecer a Deus pela dor. Não porque Deus a provocou, mas uma vez que ela veio, Deus a transformou numa bênção. Está disposto então a soltar? Não vou dizer que é uma coisa fácil. Você pode dar o primeiro passo nessa manhã. Eu quero que nós cantemos todos de maneira bem suave, ó que amigo em Cristo temos. E se durante essa música, eu não sei, alguém precisa de uma oração especial sobre essa temática do perdão, eu queria te convidar para vir aqui à frente, para orar por mim e por você. Pode vir lá de cima, daqui, algum visitante, alguém que está vindo à igreja pela primeira vez, alguém que sente assim, Senhor, eu vou orar, porque tu vai orar, mas eu quero uma coisa diferente. Vem aqui no altar do Senhor. Deixa eu orar por mim e por você. Enquanto já tem alguém vindo, vem aqui em nome de Jesus. Eu quero orar por mim e por você. Pode puxar aqui bem suave, ó que amigo em Cristo temos. Que Deus te abençoe muito, viu? Pode ficar aqui. Que Deus abençoe muito você, viu? 420. Uma vez eu preguei esse sermão numa igreja e, aproveitando que tem alguém policial aqui, eu me lembrei disso aqui agora, que depois do sermão, um senhor me procurou e falou o seguinte: eu sou policial civil. E eu confesso para você que tem 8 meses que eu estou planejando matar o assassino do meu irmão. Ele matou meu irmão, era um traficante. Eu já estava com tudo certo. E essa semana eu ia dar cabo dele. E esse sermão me fez mudar. Eu não vou mais matar o assassino do meu irmão. Eu vou viver. Não vou homenagear o meu irmão com assassinato. Vou homenagear o meu irmão com a vida. Eu não vou falar a igreja onde isso aconteceu, mas isso aconteceu. E eu não sei que histórias também Deus poderá suscitar aqui nesse momento. Mas eu sei de uma coisa. Em nome de Jesus, solta. Está na hora de viver. Você já sofreu demais, vai ficar até quando nisso? Começa a rir de uma boa piada. Tem coisas boas nesse mundo, apesar de tudo. E a melhor das notícias, a dor é que é passageira, Jesus vai voltar. Solta em nome de Jesus. Eu quero estar no céu e quero te ver lá. Pela graça de Deus. Um dia, eu preguei nessa igreja e uma moça pela primeira vez veio à frente como você está vindo. E hoje ela está pregando a mesma mensagem que a Soninha que eu falei. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Mas eu gostaria que isso fosse a profecia da sua vida. Em nome de Jesus. Porque eu creio em Deus. E não é fruto disso tudo, não. Essa foi a minha vida. Vamos fechar os olhos nesse momento e vamos falar com Ele? Amado Senhor, no sagrado nome de Jesus eu entrego minha vida no Teu altar agora, nesse momento. Não apenas a minha, Senhor, mas de todos os meus irmãos queridos que estão aqui comigo e aqueles entes por eles aqui representados. Aqui, Senhor, estão representados pais, mães, filhos, sobrinhos, maridos, esposas, gente que não está aqui, mas outros estão aqui pensando neles. Pai, cada um aqui é uma história, uma biografia. Eles estão aqui com suas dores, com seus sonhos, com sua vontade de vencer. Todos queremos ser felizes, ó Pai. Terapia-nos, Senhor. Nem todos nós temos condição de fazer uma terapia humana com um profissional de saúde, mas todos temos condição de recorrer a Ti em oração, pedindo a cura para os traumas emocionais. Em primeiro lugar, Senhor, limpa-nos, perdoa-nos no sangue do Cordeiro. Nós não podemos pagar a dívida contra Ti, Senhor. Perdoa-nos. E à medida
do momento, à medida do instante em que nós entendemos o que o Senhor fez por nós, ajuda-nos a perdoar também o nosso semelhante e amá-los como Cristo Jesus nos amou. Amar, Senhor, não significa gostar do que a pessoa fez. Amar não significa aprovar o estilo de vida dela, mas significa mostrar que a minha vontade de ser feliz é maior do que qualquer dor que o outro tenha me proporcionado. E essa vontade de ser feliz vem de Ti. Há muitas pessoas, Senhor, no mundo que ficam brigando entre querer ter razão ou querer ser feliz. Senhor, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro a felicidade. Por favor, ó Deus, abençoa cada um dos meus queridos aqui. Cuida deles. Eu te suplico em Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Muito obrigado, viu?